A história de hoje se passa na Califórnia, nos Estados Unidos, mais precisamente em uma faculdade, no campus da Universidade Politécnica do Estado da Califórnia, uma história que levanta mistérios, teorias e onde muitas questões permanecem sem resposta. Hoje vamos conhecer o caso de Christine Smart. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e assista mais um vídeo depois desse, tendo em vista que nem todos os nossos vídeos são monetizados pelo YouTube. Então isso ajuda bastante com que a gente consiga continuar com esse trabalho. Se possível, também nos siga nas nossas redes sociais. Christine Smart era uma menina de 19 anos na época dos fatos. É importante ressaltar que ela não tem nada a ver com Elizabeth Smart, que já teve a sua história contada aqui no canal. Apesar do sobrenome, elas não têm nenhum grau de parentesco. Christine era uma menina loira, bonita, que praticava esportes e o que ela mais gostava era natação. Desde pequena, ela sempre foi uma menina muito apegada à sua família, sempre foi muito simpática e tinha muitas relações sociais, fazia amigos muito facilmente. Era muito inteligente e que desde cedo, ainda enquanto cursava os primeiros anos na escola, já pensava em fazer faculdade por gostar de estudar, e quando foi em meados de 1995, ela finalmente se formou e começaria a estudar na tal da Politécnica da Califórnia, que é uma universidade pública que fica em San Luis Obispo. É uma faculdade que já tem anos de tradição, ela foi fundada em 1636. Esse é o tipo de faculdade que possui também aqueles dormitórios, como os que a gente vê em filmes e séries de origem americana, que os alunos moram em repúblicas e que ficam dentro da propriedade da faculdade. E ali dentro existem algumas regras a serem cumpridas, alguns horários, normas para manterem uma certa ordem, até porque os responsáveis pela universidade querem manter o local como bem visto. Falado isso, a Christine, mesmo enquanto estava na faculdade, mantinha contato diário com a sua família, principalmente com a sua mãe, e toda a história começa numa época que os americanos chamam de Memorial Day, que é o feriado em que se homenageia os militares americanos que morreram em combate. Naquele ano, o feriado cairia numa segunda-feira, 25 de maio, então quando ocorre isso, de estender-se o fim de semana com o feriado, eles chamam de Memorial Weekend. E nessa ocasião, durante a noite, a Christine participaria de uma festa com alguns amigos da faculdade, e antes de sair, ela ligou para a mãe, como sempre fazia, mas infelizmente, no momento em que ela ligou, a sua mãe não estava em casa ou não pôde atender, então ela deixou uma mensagem na secretária eletrônica. E ela disse para sua mãe que teria grandes novidades para contar, que eram boas notícias, mas ela ainda não podia dizer o que era. Mas logo a mãe saberia, ela disse que ligaria no domingo. Segundo a mãe, possivelmente o que ela teria para contar era sobre uma prova de biologia que ela havia comentado dias antes, que achava que tinha ido mal, mas provavelmente tinha se saído bem, tinha tirado uma nota boa. Passou-se o domingo e a Christine não entrou em contato por telefone. A mãe não se preocupou muito, porque já que era semana de feriado, a menina pode simplesmente estar se divertindo, indo dormir tarde, pode ter saído. Apesar dela sempre fazer contato, era comum um dia ou outro ela acabar não ligando. Era raro, mas acontecia. Na segunda-feira, mais uma vez, a menina não fez nenhum contato com a família. A mãe esperou então até a noite, no fim do feriado, e nenhuma ligação da filha ocorreu. E foi aí que a mãe começou então a estranhar, já que eram 2 dias seguidos sem notícias da filha. E isso sim já é um tanto quanto incomum. Antes de tomar qualquer outra atitude, a mãe achou melhor então tentar entrar em contato com amigas da filha, já que ela tinha tentado falar com a filha e não conseguiu. As amigas atenderam e disseram que não sabiam da Christine. Elas foram na tal festa que teria no campus, mas é dito que a Christine não foi só nessa festa do campus. Ela teria ido posteriormente a uma outra festa, um aniversário de um amigo fora do campus. Como eu falei, dentro do campus existem algumas regras, que limitam a duração e o que pode acontecer nessa festa, e isso impedia, por exemplo, que os estudantes bebessem muito, ou perdessem a noção do que fazia, ou consumissem drogas, e já fora de
lá era diferente. E algumas amigas próximas da Kristen, inclusive, não foram nesse aniversário que ela foi por esse motivo, porque elas conheciam as pessoas que iriam e dizem que era o tipo de festa regada a álcool e drogas. Não que todo mundo que fosse na festa iria lá para se drogar ou para encher a cara, mas a maioria durante a noite ia ficar completamente fora de si, seja por ingerir muita bebida ou por usarem drogas. A Kristen, apesar de quase não beber e não usar drogas, como tinha amizade com muita gente, com todo tipo de comportamento, quis ir na tal festa assim mesmo. E é aí que começa o primeiro mistério. Algumas pessoas viram a Kristen nessa festa e dizem que ela estava bebendo, outras dizem que não a viram bebendo, apenas conversando com amigos, outras dizem que ela bebeu sim, mas socialmente, como sempre fez, nada demais a ponto de ficar bêbada. O fato é que essa festa terminou entre 1h30 e 2 da manhã, e é dito que no final da festa a Kristen estava passando muito mal, como se estivesse completamente bêbada ao ponto de não conseguir andar. O que não era comum para ela, os amigos dela jamais a tinham visto naquela situação, e apesar do comportamento de bêbada, ela não parecia ter bebido muito assim, ela não estava nem com cheiro de bebida, e logo quem a viu pensou que provavelmente em algum momento da festa podem ter colocado algo na bebida dela, já que tinham ali drogas rolando, e provavelmente ela nem viu quem foi e nem o que, e simplesmente ingeriu aquilo e depois estava daquele jeito caindo ao chão ao ponto de precisar ser carregada para conseguir voltar aos dormitórios da faculdade. Quem ajudou a se levantar e caminhar foram outros estudantes que conheciam a Kristen, mas não eram amigos próximos. Uma delas era Cheryl Anderson, um rapaz chamado Tim Davis. Eles também estavam na festa, e logo um pouco mais à frente, quando eles já tinham levantado a Kristen e ajudado a caminhar um pouco com dificuldade, apareceu mais um aluno para ajudar, um garoto chamado Paul Flores. Os quatro foram juntos até parte do caminho. O Tim, como morava do outro lado dos dormitórios, foi o primeiro a se separar do grupo, já que a Cheryl e o Paul estavam em quartos mais próximos do quarto da Kristen. Na verdade, a Cheryl dormia em outro prédio e o Paul e a Kristen no mesmo prédio, em quartos diferentes, obviamente. Quando eles chegaram próximo já ao quarto da Kristen, a Cheryl e o Paul a deixaram lá e se despediram, e ninguém mais viu a Kristen desde então. Sabendo dessa história, a mãe entrou em contato com a administração da faculdade pedindo que fosse feita uma verificação no quarto da menina, e foi acionado também o que eles chamam de polícia do campus, que é quem cuida da segurança interna da faculdade. Nesse meio tempo, uma amiga da menina foi até o quarto dela para ver se de repente ela estava lá dentro desmaiada, porém não havia ninguém, e ela percebeu que tudo estava como se ninguém tivesse passado o fim de semana no quarto. Essa amiga esteve lá na sexta, antes do feriado, e diz que tudo estava no exato mesmo lugar. E referente a essa última parte, eu encontrei na verdade duas versões. Essa que eu contei e outra que diz que uma colega de quarto dela, ao voltar para o campus na segunda, depois de visitar a sua família, percebeu que o quarto estava intocado e comunicou à polícia do campus, que ligou para a família perguntando se a Kristen esteve na casa dos pais, e foi aí que a mãe soube da história e ficou preocupada. Sendo uma ou outra versão, de qualquer modo, a partir do momento que a mãe soube que a filha sumiu, ela imediatamente queria que a faculdade tomasse providências, porque não é possível que uma menina desapareça simplesmente do nada de dentro de um campus da faculdade, sendo que tinham ainda testemunhas que alegaram que a viram lá dentro, inclusive a levaram para o quarto. Mas a mãe diz que sentiu que os responsáveis pela faculdade pareciam querer que não fosse feito muito alarde sobre essa história. Eles diziam que iam descobrir o que aconteceu sem maiores problemas e saber aonde a menina estava, mas sempre querendo que o mínimo possível de pessoas soubesse. Quando na verdade, quando alguém desaparece, o melhor é que o máximo de pessoas saiba. A princípio, eles nem queriam deixar que se registrasse a menina como desaparecida, alegando inclusive que ela poderia ter ido viajar para aproveitar o final de semana com o feriado e provavelmente não tinha voltado ainda, e que muitos alunos faziam isso sem nem avisar ninguém.
Mas é óbvio que os pais da Christine não acreditavam nessa versão, até porque eles sabiam que a menina não viajaria sem avisar eles, ou sem falar nem com nenhuma amiga. Porém, a faculdade insistiu que os pais esperassem mais 1 ou 2 dias para ver se a menina dava alguma notícia. Os pais até tentaram insistir com a polícia do campus que não queriam esperar, mas de fato o registro de Christine como desaparecida só foi feito no dia 28 de maio de 96. Isso sendo que encontraram no quarto dela a carteira com documentos, o telefone, coisas que ela levaria com ela, seja para uma viagem, seja para passar uns dias na casa de alguém. A família sabia que tinha algo errado e notou que a faculdade parecia querer esconder para não sujar o nome da instituição. E isso é comum, a gente já viu isso em casos inclusive nacionais que aconteceram com alunas, que a escola normalmente tenta abafar o seu envolvimento na história com medo de que fique mal falada. Após o início das buscas oficiais pela polícia, obviamente os primeiros a serem investigados e a prestarem depoimentos seriam as últimas pessoas com quem ela teve contato. No caso, o Tim, a Cheryl e o Paul. Eles contaram a história da tal festa, que ela voltou caindo, deixaram ela no quarto e no dia seguinte ninguém sabia da menina. Como as histórias meio que batiam, os 3 seriam liberados e a busca por novas pistas continuava. Um fato que soou estranho nesse momento é que o Paul, que supostamente teria levado a menina até o quarto, na hora do depoimento disse que na verdade ele só foi até o corredor onde ficava o quarto dela. Depois ele teria se despedido e ela foi sozinha até onde dormia, o que já era um pouco diferente do que se sabia até então. Nessa ocasião do depoimento, é dito também que o Paul tinha arranhões nos joelhos e um olho um pouco inchado, como se tivesse se envolvido em uma briga. Mas, segundo ele, esses machucados aconteceram durante uma partida de basquete. Porém, um amigo dele diz que quando eles jogaram basquete naquele final de semana, o Paul já estava com o olho inchado antes da partida começar. E a polícia mais uma vez resolveu colher o depoimento do Paul, o pressionando, dizendo que sabia que ele não tinha se machucado num jogo. E ele então contou uma outra versão. Ele disse que realmente tinha mentido, porque a forma como ele se machucou era um tanto quanto boba e isso o envergonhava. Segundo ele, durante aquele fim de semana, ele estava na casa da sua mãe, instalando um som no carro, e ele acabou batendo a cara no volante e o olho ficou inchado. É uma história estranha, mas incrivelmente para a polícia a história fez sentido e não se sabe por que a polícia, mesmo com esses fatos estranhos, não investigou mais a fundo o Paul e acabou liberando o rapaz. Enquanto a polícia continuava investigando, uma outra coisa polêmica aconteceu. Os responsáveis pela faculdade fizeram uma completa limpeza no prédio em que ficava o dormitório de Christine, que era inclusive o mesmo prédio que ficava o Paul Flores. Outra coisa que se levanta nessa história é a completa demora para a polícia colher provas. Somente 1 mês e meio depois de a menina estar desaparecida é que a polícia resolveu levar cães farejadores no quarto dela para tentar descobrir alguma rota que ela tenha seguido ou quem sabe até descobrir, se fosse o caso, algum local onde um corpo poderia estar escondido. Surpreendentemente, o primeiro cão farejador levado, que era treinado para localizar cadáveres, farejou o quarto de Christian e em seguida levou os policiais ao quarto de Paul Flores, o último a ver a Christine, que estava machucado e tinha mentido sobre a origem do olho inchado. O Paul começou a alegar que possivelmente o cachorro chegou lá porque pode ser que ele tenha ficado com o cheiro da menina ou alguma roupa dele tenha ficado com o cheiro dela, já que ele a trouxe apoiada, no ombro dele e ele é mais baixo que ela, então para ajudar a caminhar ela meio que estava em cima dele. E aí, para tirar essa dúvida, a polícia levou outros 2 cães farejadores para fazer a mesma coisa, dessa vez sem as roupas no quarto e até mesmo sem o colchão do Paul. E mesmo assim, os cães farejadores levaram os policiais ao quarto do Paul Flores. Mesmo com mais esse fato, a polícia disse que precisava investigar mais antes de tirar conclusões sobre o envolvimento do menino no sumiço de Christine. A partir daí, ele começou a não responder mais nenhuma pergunta em depoimentos e nenhum interrogatório e se recusou a passar pelo detector de mentiras. Assim, o caso permaneceu sob investigação. A Christine ainda constava como desaparecida, mas para a polícia nenhuma pista a seguir tinha surgido.
A história ficou meio parada praticamente por muito tempo, por mais que para a família o Paul tinha feito alguma coisa com a Christine. Para eles a teoria era que, vendo que ela estava completamente fora de si, o Paul na verdade teria a levado para o quarto dele, onde tentou abusar dela ou chegou a abusar, mas provavelmente ela tentou se defender e acabou machucando o rapaz, e de alguma forma ela foi morta lá. Assim, não se sabe como ele conseguiu sair do campus com o corpo da Christine e teria enterrado fora de lá para esconder e ninguém nunca achar e nunca resolver essa história. O que frustrou bastante a família da Christine foi o fato deles não entenderem por que a polícia parecia estar fazendo tanto corpo mole, digamos assim, nessa investigação. Eles não sabiam se era a faculdade que estava tentando encobrir a história para cair no esquecimento, ou se era a família do Paul que tinha ligações poderosas que estavam tentando deixá-lo ileso. Mas era nítido que tinha algum empecilho que travava as investigações. Meses depois, com a investigação continuando a passos bem lentos, surge um outro fato estranho que alimenta a teoria de que o Paul esteja envolvido com o desaparecimento da menina. A família dela descobriu que, segundo uma pessoa que mora próximo a uma casa que pertence à família do Paul ou pertencia à família dele, em determinada noite, esse vizinho viu o Paul e mais alguém que ele não soube dizer quem, cavando um buraco no quintal, e minutos depois eles estavam enchendo esse buraco com concreto. É uma pessoa que não tem contato com a família, nem nunca tinha falado com eles, mas ele disse que achou aquilo estranho, mas como ele não sabia da história toda, não tinha por que desconfiar. Ele só resolveu contar isso quando ele soube da história nas notícias e viu a cara do Paul como envolvido. Isso, claro, só deu margem para a família da menina achar que o Paul a matou, a levou para a casa da mãe dele e, com a ajuda de alguém, a enterrou no quintal, encheu o buraco que ficava num jardim com concreto. Mas a polícia, mais uma vez, não se empenhou muito em verificar essa informação. Ainda ligado a essa teoria, soube-se que naquele final de semana que a menina sumiu, um carrinho de golfe havia sumido do campus do local onde deveria estar e foi encontrado próximo à área dos estacionamentos da faculdade. Na mesma noite sumiram também 2 capas de carros que nunca foram encontradas. Quem cuidava desses carrinhos de golfe e tinha acesso fácil a eles era o Paul Flores. Segundo a família Smart, esse carrinho pode ter sido usado para carregar o corpo pelo campus, enrolado nas capas de carro, até o estacionamento, onde ele pode ter colocado num carro. Mas o carro de quem? Soube-se também que na noite do desaparecimento, o Paul fez uma ligação durante a madrugada para o seu pai. Segundo eles, foi só uma conversa entre pai e filho para saber como estavam as coisas. A mãe do Paul também confirmou que o celular do marido tocou na madrugada, que ela viu o marido se levantar para atender, mas ela não chegou a fazer nenhuma pergunta. E para a família da menina, esse seria o momento em que o Paul teria pedido ajuda ao pai, que teria dito para levar o corpo em um carrinho de golfe até o estacionamento, onde seria colocado num carro, e o pai dele seria a pessoa que ajudou a concretar o corpo no quintal. Mas a polícia, mesmo com várias coisas estranhas que podiam sim ligar o Paul à história e com essa teoria que fazia muito sentido, ainda investigava lentamente. Disse que iria verificar o tal quintal, mas não disse quando. 6 meses depois do desaparecimento, nada tinha sido verificado ainda. A família de Christine ainda continuava fazendo buscas pela filha, tentava espalhar a história, investigava por conta própria, inclusive mantendo sempre contato com vizinhos próximos à casa onde a mãe do Paul morava, e eles ficaram sabendo que a família dele tinha se mudado de lá e que uma nova família que agora estava morando ali tinha encontrado um brinco. E parecia até que nesse brinco teria alguns vestígios de sangue nele, alguns pequenos pontos que pareciam sangue. Ao saber disso, os pais da Christine disseram que pelas características daquele brinco, ele pertencia sim a Christine. A pessoa que encontrou falou que levou para a polícia, que disse que iria investigar, e é dito que dias depois, que foi quando a família soube dessa história e pediu para ver o tal brinco, a polícia informou que simplesmente o perdeu. Uma prova que definitivamente poderia ligar o Paul ao crime, sem sombra de dúvidas, desapareceu. Passou-se o fim de ano sem nenhum avanço, chegou 1997 e somente em março, quase um ano depois, a polícia decidiu levar cães farejadores na tal casa, que era da família do Paul, para tentar descobrir se havia ali no jardim um cadáver enterrado.
Esse processo foi feito completamente sob sigilo e a própria polícia disse que não achou nada suspeito. A família da menina insistiu com a polícia que eles deveriam escavar o tal jardim, porque se a menina tivesse sido concretada, os cães farejadores poderiam não sentir o cheiro. Mas a polícia alegou que se escavassem e não achassem nada, eles teriam que pagar pelos danos e eles não iriam fazer isso. Haviam até policiais que queriam que fosse escavado, mas precisavam de uma ordem dos superiores que eles não tinham. Uma nova busca foi feita dias depois, dessa vez com um radar desses que analisam o solo para saber se tem ali buracos e que tipo de material, para saber se havia concreto embaixo da terra. Nessa análise, nada foi encontrado, mas um investigador da família disse que viu nos fundos da casa, na parte do jardim, pedaços de concreto pelo chão, pequenos pedaços, o que parecia dar a entender que algo de concreto foi tirado dali dias antes. Nesse ponto, já estava meio que claro para a família de Christian que a polícia estava praticamente se negando a resolver o crime. Não se sabe se era para proteger a faculdade ou o Paul. Posteriormente, ainda surgiram informações de um colega de quarto do Paul, dizendo que em um momento bêbado ele teria falado que a Christian estava assim morta e havia sido enterrada no quintal da mãe dele. O Paul chegou inclusive a ter acusações de assediar outras meninas, foi acusado de ser stalker, mas essas queixas feitas à faculdade nunca foram passadas à polícia. Existem também informações de que o pai dele, que se chama Rubem Flores, também teria bêbado dito que tinha enterrado a menina no quintal enrolada num tapete e concretado ela lá. Mas por estarem bêbados, a polícia não aceitou isso como confissões. E Christian Smart nunca foi encontrada, nem viva e nem morta, o que para as autoridades locais exime Paul Flores de qualquer culpa. Escavações posteriormente foram feitas no campus da faculdade, mas não deram em nada. A família da Christian Smart ainda hoje permanece lutando na justiça para que as provas sejam reanalisadas, para que a história seja finalmente esclarecida. Mas nenhum avanço foi feito. Em 2002, a Christian Smart foi considerada oficialmente morta, mesmo que o seu corpo nunca tenha sido encontrado, e até o momento ninguém foi preso. Existe mais de um mistério nesse caso: o que aconteceu com Christian Smart, onde está a menina, quem está sendo protegido, o Paul Flores ou a faculdade? E se era o Paul o culpado, por que a família dele teria tanta influência sobre a polícia? Existem também as pessoas que têm certeza de que o Paul é o culpado e que dizem que ela está ainda enterrada lá. Comente aqui embaixo qual a sua teoria. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.